Muito bom dia a todos. Obrigada desde já pela vossa presença neste primeiro webinar da Amen sobre as aplicações Open Source, que vos ajudará a conhecer um pouco mais as suas funcionalidades e assim conseguirão encontrar também a ferramenta certa para dar vida ao vosso site. O meu nome é Marlene Neves e este webinar será dado por mim e pelo meu colega Hugo Barata, que vos falará também sobre algumas das ferramentas mais utilizadas pelos utilizadores da internet que queiram construir sites à medida, que queiram construir sites através dos templates que as próprias aplicações disponibilizam e para terem também um pouco mais de conhecimento de como é que podem instalar, como é que podem adquirir e também terem uma noção de quais as ferramentas mais utilizadas e com mais adeptos, no fundo. Neste webinar, iremos dar a conhecer quais as aplicações possíveis de serem instaladas através dos nossos alojamentos, dando principal ênfase a aplicações como o Magento, PrestaShop, Moodle, Joomla e WordPress, sendo que destas 5, as últimas duas apresentam o maior número de adeptos, também devido à sua versatilidade. Conforme referi, através do mesmo é possível sabermos para que servem cada uma destas aplicações, como é que podemos adquirir e quais os passos que devemos seguir, até mesmo através do site da Amen, e como instalar e, naturalmente, depois como fazer a gestão destas mesmas ferramentas. Quaisquer uma destas aplicações funcionam sobre o sistema Open Source, ou seja, são aplicações totalmente gratuitas ou que têm pelo menos uma versão gratuita, podendo depois ter uma versão paga com outras funcionalidades diferentes. No fundo, o termo Open Source está igualmente relacionado com a possibilidade e a liberdade de edição do código-fonte. Na sua maioria, todas estas aplicações estão inseridas numa comunidade onde regularmente são implementadas melhorias e alterações por parte dos utilizadores que fazem parte dessas mesmas comunidades, podendo fazer partilha de código, alterar mesmo o código-fonte, dando sugestões de melhorias, para que todos possam assim contribuir para o seu desenvolvimento. Todas estas aplicações de que vos vamos falar podem ser descarregadas diretamente dos sites oficiais ou, em alternativa, podem ser instaladas diretamente nos alojamentos que a Amen disponibiliza. A principal diferença entre estes dois métodos de instalação, e também será aprofundada um pouco mais à frente, está relacionado exatamente com o automatismo que a instalação automática através dos nossos alojamentos vos oferece. Independentemente disso, para que seja possível a instalação de qualquer uma destas aplicações, é necessário para isso adquirir qualquer um dos packs de alojamento que podem ser consultados no nosso site e que aqui vos são apresentados. Uma vez que estas aplicações de que estamos a falar têm como base código PHP, o mais aconselhado será a aquisição dos packs de alojamento que aqui vemos na versão Linux. Ou seja, dentro do nosso site, logo na homepage, vocês têm disponível no cabeçalho uma série de opções e uma delas corresponde ao alojamento, em que, se clicarem sobre essa mesma opção, terão acesso a esta página que aqui está representada e que vos apresenta os 3 packs de alojamento disponibilizados pela Amen. Ao clicarem nos detalhes, terão acesso à versão Starter e à versão Linux, sendo que para este caso específico de instalação de aplicações, o mais indicado, como referi, será então a versão Linux. No momento da compra de qualquer um destes serviços, há que ter em conta uma série de parâmetros, nomeadamente o espaço de que necessitarão e também o número de base de dados. Isto porque cada aplicação que queiram instalar, a mesma necessitará de ter associada uma base de dados. E aqui existirão as respectivas diferenças. No caso do Pack Starter, o mesmo oferece-vos 2 GB de alojamento e uma base de dados, ou seja, permite-vos a instalação de uma aplicação. No caso do Pack Profissional, 100 GB de alojamento e 10 bases de dados, equivalente a 10 aplicações, naturalmente que depois fazem a seleção que pretenderem, mas é o máximo possível. E também o Pack Premium, ou seja, 1 TB de alojamento e 50 bases de dados. Qualquer um destes packs oferece-vos também a ferramenta, incluída no mesmo, a ferramenta App Manager. Eu não sei se têm acesso a todo o ecrã que está a ser apresentado. De qualquer modo, eu vou-vos falar um pouco sobre o App Manager. É uma ferramenta que vem incluída nos nossos packs de alojamento e disponibiliza mais de 150 aplicações que vai, de certa forma, dar vida ao vosso site.
O gestor de aplicações que vem incluído nesta ferramenta oferece-vos uma seleção de aplicações variadas entre aplicações para a criação de blogs, galerias de imagens, fóruns, comércio eletrónico e muitas outras aplicações que podem depois ser também instaladas apenas com um clique. Eu vou-vos, neste momento, mostrar dentro do nosso site os vários tipos de aplicações que nós vos disponibilizamos. Temos então, dentro do gestor de aplicações, como eu referi, temos aplicações de CMS, ou seja, aplicações para ajudar a gerir os vossos sites, e aqui incluem-se aplicações como o Joomla, o Drupal e, de certa forma, o WordPress, não tanto aqui representado como CMS, representado depois mais abaixo como blog, mas lá está, devido à versatilidade das aplicações, ele pode ser tanto incluído na categoria CMS como na categoria blog. Depois, obviamente, que existem outras aplicações não tão usadas ou usadas por outros utilizadores que tenham essa preferência, mas que sim, é possível fazer essa instalação sem qualquer tipo de limitação. Temos também a categoria de fóruns, em que aqui podemos criar fóruns para debate de ideias, partilha de conhecimentos. Aqui temos o PHPBB, temos o MyBB, o SMF e muitas outras aplicações, lá está. Temos depois também a categoria de blogs, onde sim temos o WordPress aqui representado, temos o .clear, o OpenBlog, o Pixie, o Eggblog. Depois também é possível fazer a instalação de várias aplicações para conseguirem testar, ou até verem uma demonstração das mesmas para saberem em que é que consistem, como é que é o modo de gestão, de modo a encontrarem aquela que melhor corresponder àquilo que pretendem. Temos também a secção de Ad Manager, ou seja, são aplicações que permitem vender espaços publicitários e gerir campanhas publicitárias e otimização de desempenho. Aqui temos o Revive Ad Server, o Open Classified, temos também o NOAS Classified. Temos também isto, naturalmente, que será para terem uma ideia. Obviamente que isto pode ser consultado a qualquer momento, porque são realmente muitas aplicações. Temos dentro ainda do App Manager os calendários, para criar calendários personalizados, sincronizados com várias pessoas para gestão de eventos. E aqui temos o Web Calendar, o PHP iCalendar e o Booked. Temos depois também a categoria de wikis, ou seja, para criar conteúdos, tal como conhecemos, como o Wikipedia, que permite partilhar informações, onde o conteúdo é depois atualizado e pode ser desenvolvido em colaboração com os vários autores que estejam registados nestas plataformas. Temos uma secção de galerias, é possível criar galerias de imagens para poder partilhar ou para poder fazer o arquivo destes mesmos conteúdos. Aqui temos o ZenPhoto, que possivelmente de todos é aquele que pode ser mais utilizado, ou o Tiny Web Gallery. Temos depois a categoria de Project Man, ou seja, para planear projetos e gerir os mesmos, tendo depois associado a estes todas as funcionalidades que podem ser interessantes, como estatísticas, relatórios, obter feedback sobre os mesmos, para que possa fazer essa mesma gestão. Aqui temos o Dot Project, o PHP Collab. Temos depois também ferramentas de e-mail, e aqui sim temos uma das ferramentas que também é possível de ser utilizada nos nossos alojamentos mesmo, que é o Squirrel Email. Pode ser utilizado, pode ser gerido para fazer o arquivo de e-mails, para gerir os mesmos. Temos depois também a categoria de polls, ou seja, de gráficos de votação, de criação de surveys, para recolha de estatísticas, para recolha de opiniões, para a criação de gráficos. Tudo isto é possível através destas aplicações. Naturalmente, qualquer uma delas, quando instalada, necessita de uma manutenção, necessita que seja realizada algum tipo de configuração no momento da ativação. É possível que depois exista aqui alguma necessidade de configuração do código que está associado a cada uma das mesmas, se bem que muitas delas já vêm facilitadas nesse sentido, ou seja, através da colocação de módulos, facilita de certa forma a gestão das mesmas, não necessitando de recorrer tanto
ao próprio código PHP que nestas estão associadas. Depois, e também vamos falar um pouco sobre elas, temos as ferramentas de e-commerce para venda de produtos online, e aqui temos o Magento e o PrestaShop de que vos vamos falar. Temos também o Zencart e o OS Commerce, que são ferramentas também utilizadas, se calhar com menos destaque do que o Magento e o PrestaShop. Temos a criação de guestbooks, ou seja, com gráficos personalizados para recolher informações de alguma forma, com um funcionamento diferente, mas com o mesmo objetivo, se calhar, dos surveys que vimos há pouco, mas aqui para recolher conteúdos introduzidos pelos clientes, sugestões, notas, conselhos que os clientes possam querer deixar nas próprias plataformas para a melhoria dos próprios sites. Temos depois ferramentas para a assistência, ou seja, os clientes podem, através de chats e material informativo, colocar questões, obter informação, se quiserem criar um manual de suporte a alguma ferramenta que disponibilizem ou algum tipo de serviço que prestem. Aqui sim é possível, através destas aplicações, fazer esse tipo de disponibilização aos vossos clientes. Depois temos, obviamente, aqui outras ferramentas que não se enquadram em nenhuma categoria específica, mas que podem também ser uma mais-valia para o vosso site. Temos depois, e também vos vou falar aqui dentro da categoria educacional, o e-learning, portanto, onde aqui se aplica o Moodle e outras ferramentas que efetivamente podem ser instaladas por vós. O Moodle, e depois também vou aprofundar um pouco, está de certa forma relacionado com plataformas associadas a universidades, escolas, até aos professores, para partilha de conteúdos online para cadeiras ou disciplinas que estejam aqui associadas, para partilha de projetos, para ser possível consultar informação sobre aulas ou sobre documentos que os professores queiram partilhar, ou mesmo entre os alunos, para consulta de cursos, para inscrição nos próprios cursos. Isto é possível e cada vez mais utilizado pelas instituições de ensino. As categorias de música, é possível criar playlists, é possível criar podcasts para partilhar conteúdos mais tarde para consulta ou para download. É possível também instalar aplicações de gaming. Aqui dependerá, obviamente, daquilo que queiram construir, mas é possível realmente fazer a instalação de aplicações para que sejam disponibilizados jogos online. E depois, e já quase a terminar, só para terem então uma ideia, temos as ferramentas da ERP para gestão de clientes, temos as ferramentas Framework Support para PHP, temos também depois a categoria de libraries, ou seja, de conteúdos que podem ser utilizados até mesmo para enriquecer os vossos sites. Temos RSS, Social Networking e a categoria de ficheiros. Ou seja, tudo isto está ao vosso dispor. Naturalmente que umas aplicações são bastante mais utilizadas que outras. É possível fazer um teste antes de avançar, ou seja, de verificarem, e depois também vos vou mostrar, de verem uma demo sobre como é que funciona cada uma destas ferramentas. É possível, em algumas delas e não todas, ativar as versões trial, em que durante 30 dias é possível testar, fazerem a criação de um pequeno site só para verem como é que funcionam, como é que inserem conteúdos. Através deste webinar também ficam a ter informação de como é que podem fazer essa instalação da forma mais facilitada possível, através mesmo desta ferramenta que é o App Manager, também de forma manual. Ou seja, isto é possível para que do vosso lado tenham toda a informação de que necessitam. O próprio webinar depois pode-vos servir como um guia para saberem os passos que devem seguir da melhor forma possível. Retomando então a nossa apresentação, eu vou-vos mostrar, dentro da categoria e-commerce, conforme eu referi, temos as aplicações Magento e a aplicação PrestaShop. Tanto o Magento como o PrestaShop são dois sistemas de e-commerce open source, são desenvolvidos em PHP e MySQL. Mais uma vez reforço que são aplicações que devem ser instaladas então em alojamentos Linux. Ambos possuem aqui uma grande capacidade de personalização, devido à possibilidade de instalação de módulos, temas e plugins que podem ser adicionados gratuitamente para dinamizar e enriquecer a vossa loja. Existem em quase todas as aplicações plugins, módulos e temas gratuitos
e pagos. Obviamente que aqui depois fica à vossa escolha decidir aquele que querem instalar. Mas é possível começarem, por exemplo, com módulos gratuitos e mais tarde então avançarem, quando tiverem um negócio sólido, avançarem para módulos pagos, até mesmo devido às funcionalidades que estes depois vos vão oferecer. O Magento disponibiliza-vos todas as funcionalidades de que necessitam para a construção de uma loja, dando principal destaque à otimização para os motores de busca. Ou seja, o SEO, que cada vez mais ouvimos falar, cada vez mais vemos serviços publicitados a este nível, são serviços de indexação dos sites no Google. É através destas ferramentas, a própria ferramenta em si, o próprio back-office, oferece-vos todas as funcionalidades de que necessitam para que depois essa indexação seja o mais facilitado possível. E têm depois, como eu referi, uma grande variedade de módulos adicionais. O Magento está disponível em duas versões e, como eu referi, quase todas as aplicações, ou melhor, todas as aplicações têm uma versão gratuita e depois podem ter uma versão paga. No caso do Magento, verifica-se exatamente isso. Temos duas versões, a Community Edition, que é gratuita e totalmente editável através da comunidade. O código-fonte é totalmente aberto para que possam fazer uma gestão por inteiro. É possível adicionar conteúdos, remover, modificar, fazendo o que bem entenderem com o código que vos é disponibilizado para a plataforma. E depois temos a plataforma Enterprise Edition, que é paga e é escalável para versões superiores que acompanhem o próprio desenvolvimento do negócio. Aqui é garantido o suporte através do próprio site, da própria comunidade Magento e da entidade que o desenvolve. É possível aqui garantir que são feitas atualizações regulares à plataforma. De alguma forma têm uma segurança maior ao utilizarem o mesmo, têm a garantia de que nada falhará e se acontecer algo terão alguém, uma assistência que vos dará todo o suporte que necessitarem a esse nível. O PrestaShop, também a plataforma de loja online, tem como principal função essa mesma criação de lojas, se bem que tanto o Magento como o PrestaShop, de alguma forma, devido à versatilidade que aqui oferecem, conseguem também apresentar-vos algum outro tipo de sites, desde que sejam configurados para isso. O PrestaShop agrega assim todas as funcionalidades que possam estar associadas à criação de uma loja, como a variedade de tipo de moedas que vos é disponibilizado, a atualização automática das taxas de câmbio, para que possam manter a vossa loja sempre atualizada, alertas via SMS que cada vez mais são utilizados e requeridos pelos nossos utilizadores para que tenham atualizações quase em tempo real daquilo que está a acontecer na loja, seja ao nível da gestão de stocks, que também está incluído, seja ao nível de algum pedido de um cliente. Tudo isso obviamente que deve ser configurado na loja, mas a própria ferramenta já inclui esta mesma funcionalidade. A própria ferramenta oferece-vos também URL amigáveis e otimização para os motores de busca, tal como o Magento, para que possam estar assim a acompanhar o mercado. Quero apenas chamar-vos a atenção, antes de fazerem a instalação automática de uma destas aplicações, a Amen disponibiliza todas estas aplicações através dos nossos alojamentos. Contudo, não são ferramentas disponibilizadas totalmente por nós, pelo que, sempre que for necessário algum tipo de suporte, naturalmente que nós ajudaremos em tudo aquilo que nos for possível, mas existe uma entidade criadora e desenvolvedora desta mesma plataforma, e estes sim, seja através dos fóruns, seja através da comunidade, estes sim conseguem reunir todas as informações de que necessitem para vos dar todo o tipo de suporte de que possam necessitar, todo o tipo de atualizações, todo o tipo de conteúdos que possam ser sugeridos. Estes fóruns, estes sites, os sites oficiais das plataformas, oferecem-vos esse tipo de suporte. Eu neste momento vou fazer a instalação automática de uma destas ferramentas. Neste caso vou fazer do PrestaShop, de que falámos agora mesmo. O meu colega Hugo depois vai-vos mostrar como é que podem fazer a instalação manual destas mesmas ferramentas também. Isto porque vão ter sempre estas duas vertentes, se bem que mesmo para quem esteja a iniciar ou para quem queira facilitar o trabalho, a instalação manual será sempre mais rápida e mais direta para que fique tudo a funcionar. Para que possam então instalar o PrestaShop ou qualquer outra destas aplicações,
deverão, na vossa área de cliente, depois de se ter então o pack adquirido, neste caso o pack Hosting Professional Linux, vão ter dentro desta secção a opção de App Manager, que vos permitirá aceder à tal ferramenta que vos disponibiliza as mais de 150 aplicações para fazerem esta gestão. Clicamos em acesso e vamos aceder diretamente à ferramenta App Manager. Aqui temos as ferramentas com mais utilizadores a nível mundial, portanto isto não é só baseado na informação da AMAN, é baseado sim na informação dos utilizadores a nível mundial, e aqui temos o WordPress, o PrestaShop, temos depois o Joomla, temos o Drupal, temos o Magento e temos depois o OpenBlog, o MyBB, ou seja, aplicações adicionais que também são bastante utilizadas, sendo que aqui do lado esquerdo temos acesso a todas as aplicações de que vos falei há pouco. Neste caso, queremos instalar o PrestaShop. Se passarmos o cursor por cima, temos a possibilidade de ver uma demonstração ou de fazer a instalação. Aqui sim, conforme eu referi, existem estas duas vertentes pelas quais podem sempre optar. Até mesmo antes de instalar, para terem essa segurança. Vamos clicar em instalar. Uma coisa que eu vos quero chamar a atenção é que, ao fazer a instalação desta forma, a aplicação ficará sempre instalada no www. Ou seja, www, neste caso o domínio chama-se udominiomeu.com, eu vou instalar a PrestaShop e ele vai ficar no www.udominiomeu.com. Se eu quiser que ele fique neste endereço sem mais nada à frente, ou seja, sem mais nenhuma barra com pastas, o que é que eu devo fazer? Aqui no diretório tenho que eliminar esta opção de Presta, que é o nome que vem definido por ser PrestaShop. Se eu quiser que ele fique instalado no www.udominiomeu.com, neste caso, barra a pasta do nome da aplicação, eu então posso manter ou posso alterar o nome que aqui está. Posso definir o nome da minha loja, que vai aparecer depois cá em cima no separador. A pasta de administração também posso alterar. E depois tenho as informações do administrador. Isto sim é bastante importante. Porquê? Porque o e-mail que aqui colocarmos no admin email vai ser o e-mail de recuperação de dados de acesso se algum dia os perderem. Por isso, o indicado é que aqui coloquem o e-mail que tenham a certeza que têm acesso, até um e-mail alternativo que não seja do domínio por alguma coisa que possa acontecer, e sim, depois se for necessário recuperar a password de acesso. Eu vou deixar ficar este e-mail não existe, portanto este e-mail é criado automaticamente pela plataforma, por isso fica a vosso cargo depois fazer esta modificação. E a password também vem naturalmente por defeito, devendo ser uma password segura, esta não é de todo, podemos gerar uma password automaticamente nesta chave que aqui está à direita. Criamos a password, o primeiro nome e o último fica ao vosso cargo também e fazemos instalar. Esta instalação pode levar alguns minutos, não mais do que 3, 4 minutos como ali diz em baixo, muitas vezes até menos, e a partir do momento em que a instalação estiver terminada, é possível dar início à gestão desta plataforma através do endereço que vos vai ser mostrado agora quando a instalação terminar. De seguida à minha instalação, que já está quase a terminar, eu vou passar a palavra ao meu colega Hugo, que vos vai mostrar como fazer a instalação manual destas aplicações, até mesmo para utilizadores com um pouco de mais conhecimento, não muito, mas apenas com algum, que é possível fazer esta instalação. Logo que a instalação está concluída, temos acesso aqui ao endereço de administração, que se clicarmos, vou-vos mostrar muito rapidamente. Cá em cima verificamos que a aplicação ficou instalada neste domínio, com a barra Presta à frente, e aqui introduziríamos aqueles dados que criámos para fazer o login no painel de administração. Neste momento, eu vou então passar a palavra ao meu colega, que vos vai falar sobre a instalação manual da ferramenta WordPress. Olá, muito bom dia. Eu vou então fazer aqui assim a instalação manual do WordPress. Basicamente todas as aplicações se instalam de forma manual mais ou mesmo da mesma forma. Neste caso foi criado uma conta FTP,
foram colocados os ficheiros que podem, do WordPress que podem ser feito o download a partir de qualquer um dos fóruns. Este até foi um pouco modificado ao colocar os ficheiros no espaço de alojamento. E eu aqui coloquei no subdomínio webinar.dominiomeu.com. A primeira página que vos vai aparecer, assim que todos estiverem carregadas, é esta página. Não com o logotipo da Amazon, este foi colocado apenas para este efeito. Chegando aqui assim, basta escolher então a língua em que querem a aplicação, fazer continuar. Numa fase anterior também foi criado uma base de dados. Essa base de dados pode ser criada então a partir da área de cliente. Eu aqui assim retornei um pouco atrás. No espaço de alojamento, no hosting Linux do domínio, onde diz base de dados MySQL, clicar. E é aqui neste espaço que criamos a base de dados. Neste caso já está criada uma base de dados, webinar. Se nós quiséssemos criar uma nova, é tão simples como colocar aqui assim o nome da base de dados e ela automaticamente é criada. Após estar criada, basta vir nos utilizadores, criar um utilizador e cria-se então um utilizador para essa base de dados. Eu até vou já copiar aqui o servidor de base de dados. Neste caso então, temos então aqui sim a segunda página da instalação do WordPress. Vamos fazer o nome da base de dados, neste caso escolhemos o nome webinar, o nome do utilizador, aqui sim. O nome do utilizador que também foi criado foi webinar, colocamos a nossa password. Ok, foi esta que foi criada apenas para este efeito. Colocamos aqui assim o servidor da base de dados e aqui não é perfeito uma coisa que será o hosting. MySQL. Em princípio será este. E aqui sim o prefixo das tabelas. Por norma, deixa-se sempre o prefixo que a tabela já está a criar, que no fundo é o WP, que significa WordPress. Ok, neste momento então foi dado o acesso então à base de dados. No fundo os ficheiros os ficheiros que estão no espaço de alojamento de configuração conseguem comunicar com a base de dados. Faz-se o instalar e automaticamente está já na página de criar então o site. Aqui escolhemos um título para o site. Eu vou aqui assim, o nome do utilizador, vamos pôr admin, podemos colocar um qualquer. Vamos colocar então aqui assim uma password. Ok, e o endereço de e-mail. Esta password, neste caso, como é apenas uma instalação, no fundo, de demonstração, que depois será apagada, foi uma password fraca. Convém-se ter sempre passwords bastante fortes, até porque a nível de segurança neste tipo de plataformas, em que o código é livre e é conhecido, qualquer falha, qualquer brecha, é muito simples depois do site então ser hackeado. Basicamente, então o site o WordPress está instalado, este é a página de login e esta então seria a página do site com o template, neste caso, que vem por definição. Depois então poderíamos escolher outros templates livres ou mesmo adquirir um template pago aí um pouco mais com outro tipo de definições, mesmo a nível de design bastante melhor, ou então
trabalhar mesmo este template, mas basicamente foi para mostrar como se pode também instalar manualmente uma aplicação. Esta até é das mais simples, mas basicamente passam todas por isto, que é a inserção no fundo dos dados que faz a ligação à base de dados, depois os dados do próprio site e no final a instalação está feita. Vamos então continuar, retomando também a explicação das outras aplicações então com a minha colega Marlene. Retomando então aqui a nossa apresentação, vou-vos mostrar apenas alguns exemplos dos painéis de administração, neste caso do Magento, em que o painel de administração tem este aspecto, ou seja, tem a barra superior com o menu e com as opções de administração. E tanto o Magento como o próprio PrestaShop oferece-vos muitas funcionalidades, mesmo ao nível dos gráficos das encomendas que foram feitas, dos valores que foram pagos pelos clientes pelas várias encomendas, dos próprios produtos. Temos aqui, naturalmente, que isto tudo é baseado em lojas de teste e por isso tem valores que muitas vezes não correspondem à realidade, mas é exatamente isso que se pretende, que tenham valores bastante elevados aqui na venda de artigos através das vossas aplicações. Temos aqui o valor médio das encomendas, temos aqui as últimas encomendas. Temos depois, através deste menu superior, aqui a possibilidade de obter relatórios, seja das vendas dos produtos, do que quer que seja. Portanto, reúnem todas as funcionalidades mais importantes numa só plataforma, num só back-office, podendo depois este back-office ser melhorado com os próprios módulos e plugins que podem aqui ser adicionados. Temos depois aqui o painel de administração do PrestaShop, ou seja, estes dois menus são bastante semelhantes entre si ao nível dos conteúdos que vos mostram, dependem exatamente e variam aqui do próprio método de edição e de configuração. Aqui o menu é lateral e aqui também temos todas estas funcionalidades que vimos há pouco no Magento. Aqui temos a possibilidade de consultar o menu referente ao catálogo, ou seja, introduzir catálogos, criar campanhas, criar categorias. Aqui temos a possibilidade de introduzir os próprios módulos, que vos permite então melhorar e enriquecer a vossa loja. É possível criar métodos de envio, métodos de pagamento, mesmo dentro aqui das definições é possível criar automatismos, ou seja, as próprias lojas disponibilizadas através destas duas ferramentas são assim bastante completas e conseguem corresponder à maior parte dos requisitos que um cliente, no vosso caso, que queira criar uma loja online, conseguirá. Depois então, como eu referi, existem as extensões, plugins e temas que podem ser ativados para cada uma das aplicações. Dentro do Magento temos a Magento Connect, que é a página reservada às extensões, temas e plugins, que é magentocommerce.com, que tem este aspecto. Portanto, aqui conseguem fazer a instalação dos vários plugins. Isto é apenas uma parte da página que pode, obviamente, aqui ser navegada e descobrirem as várias funcionalidades e temas que podem ser adicionados. E depois temos dentro também do PrestaShop o site addons.prestashop.com, que é o PrestaShop de Official Marketplace. Aqui também é possível adicionar muitas funcionalidades adicionais, muitos módulos. Como eu referi anteriormente, muitos deles gratuitos e muitos deles já pagos, com outras funcionalidades diferentes que também vos é possível aqui inserir. Devido ao facto destas aplicações serem gratuitas, têm depois estas características que, para ter então novas funcionalidades diferentes daquelas que são disponibilizadas, terem então um módulo com um valor associado. Contudo, ao adquirir esse módulo, ele fica associado à vossa plataforma e a partir daí pode ser totalmente editável por vós. Passando então agora para as plataformas de e-learning, vamos falar um pouco sobre o Moodle. O Moodle não é tão personalizável quanto as restantes plataformas que vimos, mas é também uma plataforma bastante útil, conforme eu referi inicialmente quando vos mostrava todas as aplicações. É uma plataforma muito útil e com bastantes utilizadores ao nível de universidades, escolas, professores, mesmo para a gestão dos conteúdos que depois vão passar aos próprios alunos, de cursos, dos próprios manuais que queiram disponibilizar online. Ou seja, isto é possível e pode ser uma plataforma bastante bem aproveitada a este nível. O Moodle, como eu referi, é um open source de apoio à aprendizagem
É utilizado principalmente para fins de e-learning e permite a criação, como eu referi, cursos online, páginas de disciplinas, grupos de trabalho e comunidades de aprendizagem. Está disponível em 75 idiomas diferentes, ou seja, esta também é uma mais-valia que pode ser bastante bem aproveitada aqui para a disponibilização desta ferramenta. E lá está, permite também a criação de acessos distintos para professores, alunos e ainda administradores do site. É também uma mais-valia porque permite-vos ter acessos diferentes com conteúdos também diferentes, depois dependendo das autorizações que forem dadas a este nível, para que os professores possam ver um determinado conteúdo, os alunos possam ter acesso apenas àquilo que os professores pretendem e ainda os administradores do site que se encarregam de fazer a criação de toda a plataforma. Este é o painel de administração do Moodle, ou seja, é bastante diferente dos outros, porque lá está, é mais direcionado para conteúdos educativos. Tem então um menu lateral também onde é possível consultar as páginas que estão criadas e abaixo tem então o menu de administração, onde é possível editar as configurações e editar os próprios conteúdos que são inseridos. Para o Moodle também existem plugins adicionais, extensões e templates que estão disponíveis através do site moodle.org/plugins/index.php, e aqui também é possível adicionar plugins adicionais, seja para as permissões dos próprios utilizadores, seja para os próprios conteúdos que queiram adicionar, filtros, para filtrarem, lá está, a informação que é passada aos utilizadores da aplicação e temas também, porque apesar de ser uma plataforma educativa, também é necessário ter algum tipo de rigor com a própria apresentação para que esta tenha também um ar mais apelativo. Neste caso, neste momento, eu vou passar novamente a minha palavra ao colega Hugo, que vos vai falar então sobre as aplicações Joomla, WordPress e mais baseadas então em CMS. Muito obrigada a todos. Fiquem com o meu colega. Obrigada. Bom dia novamente. Vamos então falar no caso dos CMS, que no fundo são ferramentas de gestão de conteúdos e construção de sites. Estas são possivelmente as duas mais utilizadas. O WordPress é de longe a mais utilizada, sendo que depois existem duas que vêm atrás, o Joomla e o Drupal. Neste caso vamos comparar também aqui assim, um pouco o WordPress ao Joomla, sendo que ainda iremos passar apenas por uma explicação do que é então o Drupal. Sendo então, no fundo, o WordPress e o Drupal são dois softwares, no fundo, dois sistemas de gestão de conteúdos. São possivelmente os dois mais populares, são de código aberto e funcionam em PHP, base de dados MySQL. Em termos de características, começaram por ser dois tipos de plataformas diferentes. O WordPress começou basicamente por ser uma plataforma de criação de blogs, sendo que neste momento, pela sua facilidade de utilização para utilizadores leigos, acaba por também ter outro tipo de características de conseguir-se criar sites de forma bastante mais simples. Em termos de recursos, são duas plataformas com bastante flexibilidade e também com bastante facilidade em termos de uso. O Joomla, então, permite criar sites com mais estabilidade a nível estrutural. É uma plataforma um pouco mais complicada de utilizar, não muito, mas um pouco mais que o WordPress, mas acaba por ser uma plataforma mais sólida. Tem também um interface bastante intuitivo e é ótimo para quem quer um site normal ou um site que utilize já algum tipo de recursos, sendo que tem também a possibilidade de criar um blog, mesmo galerias, um fórum, tudo dentro da própria aplicação Joomla. No fundo, também é uma boa opção para pequenas e médias lojas de comércio eletrónico, porque tem componentes ou módulos que permitem então esse comércio eletrónico e pode-se ter, para além das plataformas que a minha colega já falou de venda online, pode-se também utilizar o Joomla para esse tipo de vendas online, seja de produtos, seja de serviços,
seja a nível de reservas, tudo isso é possível através de módulos. Nem todos são gratuitos, existem alguns pagos, existem alguns gratuitos. O WordPress muitas vezes é chamado de um mini CMS. Não é tão poderoso como o Joomla, mas é bastante mais fácil de trabalhar para qualquer utilizador. E em termos de implementação, hoje em dia, pelos números, e aqui os números valem o que valem, e se procurarmos pela internet durante os últimos anos, 2012, 2013, 2014, os números são bastante diferentes de sites para sites, por isso, basicamente, o que nos podemos guiar é que basicamente mais de metade da fatia da utilização deste tipo de plataformas utiliza WordPress. E utiliza WordPress porque é relativamente simples de criar um site ou um blog. Basicamente, permite uma vasta gama de aplicações para vários tipos de negócios e é muito fácil de gerir. Tem depois aqui assim, também já falamos, alguns problemas em termos de segurança, isto também porque, se formos ver, em termos de percentagem, é de andar entre os 50% a 60% de utilização deste tipo de plataformas. Em termos de downloads, estes são os dados. Estes dados ainda não são de 2014, são de 2013. Em termos de WordPress, foram cerca de 140 milhões de downloads da plataforma. Em termos de Joomla, foram cerca de 30 milhões de downloads. Como podem ver, em termos de utilização, o WordPress é de longe o CMS mais utilizado. Em termos de crescimento também, no último trimestre, no fundo, na última fase de 2013, em termos de utilização, o WordPress subiu cerca de 60% em comparação com o Joomla, que subiu cerca de 40%. Aqui, se pesquisarem os números, podem obter números diferentes na internet. Cada um depois pode colocar basicamente os números que quiser e depois existem os defensores do WordPress, os defensores do Joomla, os defensores do Drupal e os números variam um pouco. Mas o que é quase certo em todos é que o WordPress tem basicamente 50% a 60% da fatia, sendo que o Joomla vem bastante atrás e logo seguido pelo Drupal. Em termos para que se destinam este tipo de plataformas, o WordPress destina-se mais para blogs de site corporate ou pequenos e médios sites, no fundo. Em termos de Joomla, o Joomla serve para basicamente e-commerce, social networks e sites médios. Em termos de recursos, estes são basicamente o que pode ser utilizado. Não quero dizer que utilizem isso, eu posso utilizar o WordPress para criar um site grande ou criar um mini site, um site pequeno com o Joomla. Este basicamente é o aspecto do painel de administração do WordPress, é bastante simples, tem aqui assim o menu na barra lateral esquerda, onde se podem criar as páginas, os plugins, criar os menus, a instalação dos plugins ou dos próprios temas. Pode ser tudo feito através da administração. É uma administração, à partida, quando se entra a primeira vez, fica-se aqui um bocado com bastantes dúvidas, mas facilmente, após pesquisas na internet sobre como iniciar o site, como fazer um site ou um blog, é bastante fácil de chegar a essas conclusões. Também é bastante simples, em termos de instalação de temas, é tudo feito através do painel de controle, escolhe-se os temas, pelo menos os que estão disponíveis gratuitos, e pode-se adicionar. Depois existe outra gama de templates, de temas, que podem ser adquiridos e aí mais completos e com outro tipo de características. Este é o painel, então, o aspecto do painel de administração do Joomla. Aqui assim um pouco, penso eu, um pouco mais complexo, mas também não é muito difícil criar um site em Joomla. Neste caso, o principal menu está no topo.
sendo que a partir daí acede-se a cada uma das páginas. O Joomla, a última versão, também tinha uma possibilidade, e penso que ainda tem, mas até há pouco tempo estava inativa, de fazer logo a instalação, seja de módulos, plugins ou componentes, tudo na área da administração, em que se pesquisava, eles apareciam lá, clicava-se em instalar e automaticamente eles eram instalados. Neste momento essa aplicação, não sei se por falha de segurança ou não, já não está disponível e o normal é ir-se aos sites ou aos fóruns, nomeadamente ao oficial, o extensions.joomla.org, que podem ver basicamente as aplicações, os módulos, plugins, componentes, tudo isso que são aprovados pela comunidade e, neste caso, podem escolher qualquer tipo de plugins ou módulos para o Joomla, mas indo buscar um fora dessa comunidade tem sempre maiores riscos de depois o site ser hackeado. Também já vamos falar um pouco, passar um pouco pela segurança deste tipo de aplicações, como são qualquer uma destas aplicações, como são aplicações de código livre, de código que é conhecido, necessitam de permissões para correrem em certos ficheiros, acabam por ser um alvo relativamente mais fácil, vá lá, de hackear. Mas isso hoje em dia praticamente qualquer site poderá ser hackeado. Em termos de vantagens e desvantagens. As vantagens, no caso do Joomla, é amigável para o utilizador, é relativamente fácil de criar-se um site, por exemplo, tem uma forte comunidade de programadores que trabalham em termos de módulos, existem muitos módulos praticamente para tudo gratuitos e depois existem alguns pagos, aí já também com características mais fortes, mas basicamente em termos gratuitos existe praticamente módulos para tudo. Muitas opções também a nível de extensões, uma forte capacidade a nível da gestão de conteúdos, é fácil de gerir todos os conteúdos, sejam de que tipo for, seja um blog, seja pequenas páginas, seja outro tipo de conteúdos como formulários ou autogénero, e muita facilidade em importar e exportar a informação dos backups de um servidor para o computador. Existem mesmo componentes que se podem instalar e eles basicamente conseguem fazer esse backup. Posteriormente, para a publicação no novo site Joomla, é instalar esse componente no site e ele vai buscar o backup e coloca o site tal e qual. É relativamente fácil de passar de uma plataforma, ou, no caso de um servidor, para outro servidor. Em termos de WordPress, em termos de vantagens, o WordPress também é bastante intuitivo e fácil de inserir os conteúdos, é mais simples, na minha opinião, que o Joomla. A nível de SEO está bastante optimizado e é bastante fácil de trabalhar o SEO do WordPress em comparação com outro tipo de plataformas. Tem também uma enorme biblioteca de plugins que podem ser instalados na plataforma. Acaba por ser também de fácil personalização e é muito fácil montar um simples site. É mesmo relativamente fácil comparado com os outros, acaba depois por se tornar um pouco mais complicado quando queremos outro tipo de características. Em termos de desvantagens, estas são as principais também desvantagens. No caso do Joomla, já é necessário para fazer algum tipo de sites, algum tipo de conhecimento a nível de código, seja ele HTML, PHP ou CSS. Em termos de SEO, não é tão amigável. Existem depois outros módulos ou componentes, plugins que se podem instalar para trabalhar o site a este nível, mas comparado, e aqui assim fazendo uma comparação com o WordPress, não é tão amigável. E tem-se mais dificuldade, e estas são as desvantagens em comparação um com o outro, a inserir conteúdos relativamente ao WordPress, que é muito simples. O WordPress, em termos de desvantagem, é a segurança. Aqui assim podemos falar que os sites em WordPress são mais atacados, mas também são muito mais sites em WordPress. Estamos a falar, como já disse, uma fatia de mercado provavelmente acima dos 50%. Acaba também por ser uma plataforma que é mais atacada. Provavelmente também porque é mais simples, mas provavelmente porque também existe muito mais sites. Tem aqui algumas incompatibilidades com plugins antigos. A nível de gestão de conteúdos também é mais limitado que o Joomla. E existe uma maior dificuldade adaptar o site a designs mais complexos. Porque
cada tipo de o nível de gestão a nível de design do site e de configurações é diferente de uma plataforma para a outra, do Joomla para o WordPress, e no WordPress é mais difícil porque os templates já têm as suas características e depois tem que se trabalhar com essas características, enquanto, por exemplo, no Joomla se pode colocar vários menus, vários banners, pode fazer outro tipo de gestão. Em termos de extensões, templates e plugins, no caso do WordPress, acedendo ao wordpress.org, pode ver todos esses, pelo menos os que a comunidade aprova e que são revistos pela comunidade. Ele, ao serem vistos aqui assim, a maior parte pode ser instalado depois diretamente na plataforma. Na área, por exemplo, dos plugins, tem a possibilidade de pesquisar por esses plugins ou de pesquisar pelos temas e instalá-los manualmente, mas pode vir aqui assim, que é sempre bom para testar, para ver demonstrações daquele plugin e escolher depois o que melhor se adapta ao tipo de site que pretende. No Joomla tem então também o diretório das extensões do Joomla. Este diretório é também bastante completo. Houve uma altura, durante algum tempo, que era possível instalar tudo o que está aqui assim através do back-office do Joomla. Neste momento, quem faz uma instalação aparece desabilitada, mas pode-se vir sempre aqui assim, pesquisa-se, vê-se o que há disponível, tanto gratuitos como pagos, faz o download, normalmente vem sempre em fecheiros zip. Esses fecheiros têm indicação que se têm que ser zipados no fundo, ou se pode fazer logo a instalação direta, porque alguns têm vários, o fecheiro pode ter o componente, o módulo e plugins, e então tem que se instalar um a um. E no fundo é pesquisar, ver as demos, fazer o download para o computador e depois fazer a instalação diretamente na administração do Joomla. Também acaba por ser bastante simples. Em termos de sites conhecidos, e existem alguns sites relativamente conhecidos feitos nestas plataformas, aqui são apenas alguns exemplos, existem muitos outros. No caso do WordPress tem-se a BBC América, MTV News, o site da Porsche Brasil ou mesmo o site da Beyoncé. No caso do Joomla, ficam também aqui assim alguns sites da Universidade de Harvard, da Yale, do Museu Guggenheim e da própria plataforma da Linux, em linux.com. Estes são apenas alguns sites, existem muitos outros sites. Às vezes tem-se a ideia, por serem plataformas gratuitas ou disponíveis, que são disponíveis na internet, que têm muita insegurança ou que qualquer pessoa é capaz de fazer um site. Não é bem assim. Para sites complexos necessita algum tipo de trabalho e existem sites bastante conhecidos que utilizam esta plataforma. Eu posso também, mesmo a nível de Portugal, vários sites a nível de governo e de outras grandes empresas são feitos neste tipo de plataformas. Passar aqui assim só um pouco pelo Drupal, porque existe no fundo uma grande concorrência a nível destas três plataformas, pelo menos a nível das pessoas que trabalham com estas plataformas, que são as três maior. Não estava no programa, mas eu quero também só deixar aqui uma ideia do que é o Drupal. Assim como o WordPress ou o Joomla, o Drupal também é um open source, baseado em PHP e MySQL. É capaz de ser o mais poderoso a nível deste tipo de plataformas e também é relativamente fácil de trabalhar. Acabou por se tornar também popular, sendo que em muitos dos casos, e quando pesquisamos na internet, às vezes aparece em segundo, em terceiro lugar, anda ali numa grande rivalidade em termos de Drupal e Joomla. Em termos de vantagens, é uma plataforma extremamente flexível, tem, em termos de desenvolvimento, é bastante amigável e é uma plataforma muito estável. Em termos de desvantagens, a curva de aprendizagem, no fundo, a facilidade de trabalhar com esta plataforma é um pouco mais difícil que as outras duas. Tem uma falta de plugins gratuitos, não tem assim tantos plugins gratuitos e também tem algumas limitações a nível de templates. Isto também, no fundo, comparando as três plataformas, acaba por ser, como tudo na vida, as mais complexas são mais difíceis de trabalhar, as mais simples e mais limitadas são mais fáceis de trabalhar. Neste caso, o WordPress é mais simples de trabalhar e por isso acaba por ser a mais massificada.
Em termos de Drupal, é uma plataforma muito robusta e é basicamente recomendado, no fundo, para grandes projetos a nível de estabilidade como escalabilidade e depois tem aqui assim, é relativamente fácil a nível de design também trabalhar, mas tem também algumas limitações também a nível desses templates. A nível de segurança, no fundo, todas estas plataformas, por serem livres e por o código ser conhecido, e já se sabe também em termos de permissões a nível de alojamento e quando se passa para os fecheiros para o alojamento nem sempre ficam com as permissões corretas ou existem outro tipo de plugins, módulos, componentes que obrigam a dar permissões, por exemplo, de escrita em certos fecheiros. Essas características acabam por ser conhecidas e acaba por dar aqui alguma permeabilidade a nível de segurança deste tipo de plataformas. Basicamente, as plataformas elas não são hackeadas, no fundo, devido aos scripts ou às bases de dados, MySQL, tudo isso, mas são hackeadas devido a falhas de segurança descobertas nas plataformas ou nos plugins, módulos que podem ser instalados. As principais falhas são o conhecimento do código, como eu já falei, o código é conhecido, qualquer pessoa pode fazer o download, conhece o código, conhece basicamente as características dos módulos ou dos plugins que vão ser instalados e as permissões que necessitam. Tudo isso acaba por criar aqui assim algum conhecimento a nível da plataforma e alguma facilidade. Basicamente depois também temos, aqui eu falo em templates pirateados, que tanto podem ser templates com plugins, módulos ou componentes. O que é que acontece? Muitas vezes há muitos plugins, módulos, componentes, templates que são pagos. E se são pagos acabam por ser melhores. O que é que muita gente faz? Ok, isto é pago, faz uma pesquisa pela internet e existem dezenas de sites onde se pode ir buscar essa informação de forma gratuita. Mas ela para estar na internet de forma gratuita foi porque alguém lá a colocou. E a maior parte dela já vem com scripts lá inseridos que depois permitem aos hackers aceder ao site e no fundo hackear esse site. Por norma, e nós aqui assim temos alguma facilidade quando esse tipo de situação acontece na AMA, temos alguma facilidade em ver esse tipo de sites e nota-se logo mesmo já algum tipo de código de publicidade, código com permissões que permite depois aceder ao site. O conselho que nós damos é utilizar tudo o que é gratuito, se for pago, adquirir mesmo. Às vezes não é assim tão mais caro e acaba por sair muito mais barato depois se o site for pirateado. Porque se o site for pirateado, depois podemos fazer um backup e colocar no outro lado, mas ele tem sempre essa possibilidade, porque os ficheiros já lá estão, as características que o tornam permeável já estão nesses ficheiros e acaba por torná-lo bastante simples de piratear novamente. A nível de plataformas também, uma das principais falhas é as plataformas desatualizadas. As plataformas normalmente têm vários tipos de atualização, seja a nível da própria plataforma, como tudo o que lá está instalado dentro. E aí deve-se ter sempre tudo o máximo atualizado que é possível. Até porque muitas vezes essas atualizações vêm colmatar brechas que foram descobertas entretanto. Existe muita gente que vai descobrindo brechas ou faltas de segurança ou algo do género, que vai informando os próprios fóruns, tudo isso, e depois vai-se colmatando além de também ir melhorando a nível de características das aplicações. Basicamente, eu aqui assim, para finalizar este assunto, posso quase garantir que a maior parte dos sites ou deste tipo de plataformas em termos de hackeados, são plataformas que as pessoas acabaram por ir buscar componentes, templates que eram pagos e acabam por ir buscá-los a outros sites, porque é muito fácil arranjar um template, por exemplo, que é pago, basta colocar no Google o nome do template e download e pode-se descarregar esse template noutros sites. A maior parte já vem com características que o tornam possível de hackear o site e, às vezes, para poupar 10, 20 ou 30 euros, acabamos de ter muito mais trabalho e acabamos por, possivelmente, gastar mais dinheiro e por isso nós aconselhamos tudo o que é pago, utilizar mesmo
o que vem dos sites dessas marcas ou dessas configurações. A nível das plataformas, estamos mais ou menos terminados. Eu vou passar só então para finalizar a palavra à minha colega, para dar então o final então da formação, os últimos dados e depois finalizar. Muito obrigado então por este tempo. Da minha parte despeço-me já. Muito obrigado então e muito bom dia. Eu vou-vos apenas dar a conhecer. Só mais algumas possibilidades de instalar estas aplicações, isto é, além dos packs de alojamento que vos referimos, além da possibilidade de instalar manualmente as aplicações através da própria área de cliente, há também, através do site da Amani, se fizerem uma pesquisa, muitos de vocês se calhar até já viram, há também a possibilidade de instalar estas aplicações através das próprias plataformas que nós disponibilizamos. Nós disponibilizamos somente para a instalação de algumas destas aplicações. Ou seja, se na homepage do nosso site acedermos à secção de alojamento, temos cá em baixo a opção de apps, ou seja, destas aplicações. Se clicarmos sobre elas, vamos ter, não para todas as aplicações de que falamos, mas para algumas delas e para outras aplicações que são também bastante utilizadas pelos nossos utilizadores, pelos nossos clientes. Temos aqui, dentro dos packs de aplicações, o pack WordPress, o pack PrestaShop, PHP Forum, Joomla, Drupal e ZenPhoto Gallery. Ou seja, temos aqui 6 packs somente para a instalação da aplicação que ao nome diz respeito, e isto permite a um cliente que até queira só fazer um teste ou queira simplesmente facilitar este processo de instalação. Há vantagens e desvantagens na aquisição destes packs. Ao fazer a aquisição dos mesmos, é possível realmente instalar da mesma forma que eu fiz há pouco, ou seja, automática, a aplicação em questão. Contudo, a única desvantagem aqui, que é mais saliente, é depois a impossibilidade de acesso à base de dados que fica criada. Isto porquê? Porque se instalarmos a aplicação tanto através do App Manager, como eu mostrei, ou como o Hugo mostrou através do FTP, através da instalação manual dos ficheiros, qualquer uma destas opções permite-vos que depois, durante a gestão da aplicação, consigam aceder a todas as funcionalidades desta, assim como à própria base de dados que ficou associada à própria instalação. No que diz respeito a estes packs de aplicações, a aplicação efetivamente fica instalada, uma vez que já vem pré-instalada, de modo a facilitar todo o processo. Permite-vos aceder ao painel de gestão, contudo, a única coisa à qual não conseguirão depois aceder para gerir é a própria base de dados que ficou associada à plataforma. Isto pode ser uma vantagem, até para quem esteja a começar a criar um site sobre qualquer uma destas plataformas, mas depois mais tarde, conforme vai ganhando conhecimentos, vai introduzindo conteúdos, se por algum motivo necessitar de aceder à base de dados, que pode acontecer, o que é natural, não terá essa possibilidade. Pronto, isto é uma possibilidade que existe, naturalmente que fica do vosso lado decidirem aquela que mais vos agradar e mais conveniente for, contudo, têm então estas duas possibilidades. Dentro ainda dos packs de aplicações, temos aqui do lado direito a opção de Trials Apps. Isto permite-vos que numa fase inicial, e como eu referi inicialmente, não sei se recordam, durante os primeiros 30 dias, ou durante 30 dias, como queiram, conseguirem testar todas as funcionalidades associadas a cada uma destas aplicações. Isto permite-vos ver como é que se acede à gestão, como é que introduzem os próprios conteúdos, como é que conseguimos fazer um backup da informação que lá está, ou seja, conseguem realmente fazer todas essas gestões conforme pretendem. Temos então o trial para o WordPress, temos o trial para o Joomla, o trial para o PrestaShop, Drupal, PHP e ZenPhoto. Há pouco não vos referi também, portanto, em relação a estas aplicações, elas podem ser testadas quantas vezes quiserem, durante 30 dias. Depois, a única salvaguarda que eu vos quero dar é,
Se por algum motivo depois quiserem avançar exatamente com aqueles conteúdos que criaram durante a versão de teste para a versão final, aí é efetivamente necessário que façam a renovação, e isto é apenas uma informação adicional, que façam a renovação da aplicação que testaram exatamente com as funcionalidades que a estas estão associadas. Se por algum motivo testarem a ferramenta e depois mais tarde fizerem então a aquisição de um pack de alojamento daqueles que vimos há pouco, onde é possível instalar as aplicações, a aplicação que testaram não vai migrar para lá, podendo depois existir naturalmente um backup da mesma para recuperação depois dentro do próprio alojamento. Mas isto apenas para vos informar que os conteúdos não passam, sendo depois necessário recriá-los manualmente ou recuperá-los através do backup. Isto apenas a título informativo. Ainda em relação ao App Manager, que há pouco eu vos mostrei como é que se fazia a instalação do PrestaShop, quero-vos também dar a conhecer como é que podem fazer um backup e como é que podem fazer a desinstalação da aplicação. Se por algum motivo só tiverem, por exemplo, uma base de dados e queiram instalar e mais tarde desinstalar a aplicação para dar lugar a outra, ou para simplesmente não querem utilizar mais, querem eliminar o vosso site e querem eliminar a aplicação, para terem a certeza que tudo fica desinstalado convenientemente, para que depois, por exemplo, não fiquem com a base de dados criada, mas sem a aplicação instalada, e depois já não consigam instalar outra porque a base de dados que existia está a ser usada, apesar da aplicação não estar instalada. Pronto. Há pouco tínhamos concluído então a instalação, peço desculpa, do PrestaShop, e temos então cá em cima várias ferramentas de gestão. Temos então aqui todas as instalações e temos Backups and Restore. Para fazer um backup da aplicação que instalamos, só temos que clicar aqui nesta opção de Backup and Restore, que eu há pouco eliminei e por isso agora já não a tenho disponível. Não, neste caso não cheguei a eliminar. Ok. Temos então aqui todas as aplicações onde devemos aceder em primeiro lugar e temos cá em baixo a opção de Backup e a opção de eliminar. Querendo fazer então um backup, clicamos sobre esta pasta amarela que aqui está. Ele vai nos dar a possibilidade de fazer um backup do diretório e da base de dados. O meu conselho é que façam realmente um backup de tudo, para que depois, se necessitarem de recuperar, recuperarem também tudo. Neste momento, vou fazer um backup. Ele vai demorar uns minutos, tal como para instalar demorou. Neste momento ainda não tem nada instalado, portanto será relativamente rápido. E agora sim, já podemos depois aceder à secção de backup cá em cima, que há pouco não nos mostrou nenhum conteúdo, porque ainda não tínhamos feito o próprio backup da aplicação. Vamos só aguardar que termine, só para saberem exatamente os passos que devem seguir, para que mais tarde, caso necessitem então, possam aceder ao mesmo. Temos então a indicação de que o backup já foi criado, e se clicarmos cá em cima em Backups and Restore, temos acesso ao backup que fizemos e à data deste mesmo backup. A data e a hora aqui presente. Se quisermos eliminar, podemos fazê-lo. Se quisermos eliminar a própria aplicação, ou seja, desinstalar, podemos vir novamente a todas as instalações nesta caixa cá em cima. E temos aqui a indicação do domínio onde a aplicação foi instalada, assim como qual a aplicação. Temos a indicação de quando é que foi instalada e qual a versão. E temos aqui a possibilidade de eliminar. Quando fazemos eliminar, é importante também sabermos então o que é que estamos a eliminar na realidade. Podemos então eliminar apenas o diretório, podemos eliminar apenas a base de dados, apenas o utilizador, ou então todas estas ferramentas, todas estas funcionalidades. Querendo então remover, garantimos que todas as opções estão selecionadas e fazemos remover a instalação. É importante ter em conta que todas as ações que tomarem aqui quando fizerem esta instalação são irreversíveis e os conteúdos não poderão depois ser recuperados. Aqui então vamos novamente aguardar que termine para termos a certeza que a desinstalação ficou efetivamente concluída. Instalação removida com sucesso. Se voltarmos então a todas as instalações cá em cima, vamos ver que já não temos quaisquer aplicações instaladas. Agora sim, imaginando que temos o pack Starter disponível, caso pretendêssemos, poderíamos então novamente instalar qualquer aplicação que pretendêssemos. Ao nível das aplicações,
penso que efetivamente todas as informações mais importantes, depois naturalmente que surgirão muitas outras questões durante a instalação ou mesmo durante a gestão que poderão surgir, mas ao nível das principais funcionalidades, das principais características, penso que esteja tudo dito, também um pouco de acordo com o programa que vos foi comunicado. Contudo, nós estaremos presentes agora no chat por mais de 30 minutos aproximadamente para esclarecimento de questões, qualquer dúvida que possa ter surgido. O vídeo será posteriormente também disponibilizado no nosso site de Escola de Internet para que possam consultá-lo mais tarde se pretenderem, para esclarecer qualquer questão, clarificar alguma ideia ou mesmo para revê-lo no sentido de obter novamente alguma informação ou que não tenham tido a possibilidade de assistir na sua totalidade. Contudo, por favor, estejam à vontade, nós estamos ao dispor para qualquer esclarecimento, seja agora ou posteriormente, tanto através da nossa linha de suporte, como através dos pedidos de assistência disponíveis através da vossa área de cliente, através dos quais nos poderão contactar sempre que necessitarem. Da minha parte é tudo, espero que tenha sido do vosso agrado, agradeço novamente a vossa presença e desejo-vos então a continuação de um excelente dia. Muito obrigada a todos, um bom dia.